O caso está encerrado. Imagine um homem que passou 50 anos escondido sob a luz do sol. Um homem que zombou das mentes mais brilhantes do FBI, que brincou com a vida de jovens inocentes e que transformou o norte da Califórnia em um cenário de filme de terror real. Por décadas, o mundo procurou por um fantasma. Mas e se eu te dissesse que o nome do assassino mais enigmático da história não é mais um mistério? E se o código final tivesse sido quebrado por um grupo de investigadores que se recusou a desistir? Hoje, vamos mergulhar no abismo. Vamos olhar diretamente para o rosto de Gary Francis Post e entender por que muitos acreditam que ele é, finalmente, o assassino do Zodíaco. Prepare-se, porque a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer ficção. Desde o final da década de 60, o nome Zodíaco evoca um tipo primitivo de medo. Ele não era apenas um assassino, ele era um exibicionista. Ele queria fama, ele queria que o mundo soubesse que ele era mais esperto que a lei. Suas cartas, cheias de símbolos enigmáticos e ameaças de morte, transformaram a rotina de milhares de pessoas em um estado de pânico constante. Por mais de meio século, o dossiê do Zodíaco acumulou poeira em salas de evidências. Famílias inteiras viveram e morreram sem saber quem destruiu seus entes queridos. Policiais se aposentaram com a frustração de nunca terem colocado as algemas no culpado. O Zodíaco parecia ter vencido o tempo. Ele se tornou uma lenda urbana, uma sombra que se dissipou no ar ralo do mistério. Mas o tempo tem uma maneira estranha de revelar o que foi enterrado. Uma nova luz foi lançada sobre a sombra mais persistente da América, e ela aponta para um nome que ninguém esperava. Tudo começou oficialmente em 20 de dezembro de 1968. Lake Herman Road, Benícia. Uma estrada isolada, o local perfeito para casais jovens buscarem privacidade. Betty Lou Jensen, de 16 anos, e David Faraday, de 17, estavam em seu primeiro encontro. Eles não sabiam que estavam sendo observados. Foram encontrados mortos a tiros ao lado do carro. Foi um crime brutal, sem motivo aparente, sem roubo, apenas violência gratuita. Foi aqui que o monstro nasceu. 7 meses se passaram. 4 de julho de 1969. Enquanto o país celebrava a independência, o terror voltava a atacar no Blue Rock Springs Park. Darlene Ferrin e Mike Mageau foram baleados dentro do carro. Darlene não sobreviveu. Mike, milagrosamente, sim. Mas o que aconteceu depois foi o que mudou tudo. Uma ligação anônima para a polícia de Vallejo. O homem do outro lado da linha estava calmo. Ele deu os detalhes dos assassinatos e assumiu a autoria. O jogo de gato e rato tinha começado. Em 1º de agosto de 1969, as cartas chegaram. 3 envelopes enviados para os principais jornais de São Francisco. Dentro de cada um terço de um criptograma complexo. O assassino exigia que os códigos fossem publicados na primeira página. Se não fossem, ele mataria 12 pessoas naquele fim de semana. Foi a primeira vez que ele usou o nome, Zodíaco. Mas ele não parou nas cartas. Em 27 de setembro, no lago Berryessa, ele elevou o nível do sadismo. Brian Hartnell e Cecilia Shepard faziam um piquenique quando foram abordados por um homem usando um capuz preto medieval, com o símbolo do Zodíaco no peito. Ele os amarrou e os esfaqueou repetidamente. Antes de fugir, ele escreveu as datas de seus crimes anteriores na porta do carro das vítimas. Cecília morreu, mas Brian sobreviveu para descrever o pesadelo. O último ataque confirmado aconteceu no coração de São Francisco, em 11 de outubro de 1969. Paul Stein, um taxista, foi morto com um tiro na cabeça. Testemunhas viram o assassino limpar o táxi e caminhar calmamente pela noite. Dias depois, o Zodíaco enviou um pedaço da camisa ensanguentada de Paul para o jornal, provando que ele estava lá e que a polícia tinha chegado perto, mas o deixado escapar. A busca pelo Zodíaco gerou milhares de suspeitos. Arthur Lee Allen foi o mais famoso.
Mas o DNA e as impressões digitais nunca bateram. O caso esfriou, até que em outubro de 2021, um grupo chamado Case Breakers lançou uma bomba. Eles afirmaram ter provas forenses de que o Zodíaco era um homem chamado Gary Francis Post, falecido em 2018. Mas quem era Post? Para o mundo exterior, um veterano da Força Aérea e um pintor de casas. Para os investigadores, um mestre da dissimulação. A prova visual mais chocante são as cicatrizes na testa. Gary Post tinha marcas distintas que coincidem milimetricamente com as rugas e cicatrizes desenhadas no retrato falado do Zodíaco de 1969. Coincidência? Talvez. Mas os Case Breakers foram além. Eles analisaram os criptogramas que o FBI levou décadas para decifrar. Segundo o grupo, se você remover as letras que compõem o nome Gary Francis Post de um dos códigos mais famosos, uma mensagem oculta surge. É uma assinatura digital deixada por um narcisista que não conseguia parar de dar pistas sobre si mesmo. E há as testemunhas silenciosas. O grupo entrevistou a ex-nora de Post e vizinhos. Eles descreveram um homem extremamente violento que liderava uma gangue de jovens na floresta, ensinando-os a serem assassinos. Uma das testemunhas afirmou ter visto Post enterrar armas de fogo e martelos ensanguentados em seu quintal. Se Gary Post é o Zodíaco, o seu reinado de terror é muito mais longo do que sabíamos. Os Case Breakers o conectam ao assassinato de Cheri Jo Bates em 1966 na cidade de Riverside. Cheri Jo foi brutalmente morta perto da biblioteca de sua faculdade. Na cena do crime, a polícia encontrou um relógio de pulso masculino com a pulseira quebrada. O detalhe: o relógio estava manchado de tinta. Gary Post era pintor de casas e morava perto de uma base aérea na região naquela época. Além disso, pegadas de uma bota militar foram encontradas no local, o mesmo modelo de bota que o Zodíaco usou anos depois no lago Berryessa. Cartas enviadas após o crime de Cheri Jo diziam: ela não foi a primeira e não será a última. A caligrafia? Especialistas afirmam que é a mesma que assombrou São Francisco anos depois. Se Post matou Cheri Jo, ele praticou seu estilo de crime por anos antes de se tornar o Zodíaco que o mundo conheceu. Gary Post não era apenas um vizinho comum que pintava casas. Para um grupo selecionado de jovens na região de Sierra, ele era uma figura de autoridade sombria. Imagine um homem com treinamento militar de elite, mestre em códigos e táticas de sobrevivência, liderando o que testemunhas descrevem como uma pequena milícia privada. Ele não apenas matava, ele treinava outros na arte da violência. Aqueles que o conheciam descreviam ataques de fúria repentinos e uma obsessão por armas. Teria ele usado esse exército pessoal para garantir que seu nome nunca fosse mencionado às autoridades? O medo era sua ferramenta mais eficaz. Gary Francis Post morreu sem nunca ter sido interrogado oficialmente sobre esses crimes. Ele levou a verdade para o túmulo em 2018. O FBI e as delegacias locais ainda mantêm o caso aberto, afirmando que as evidências dos Case Breakers são circunstanciais. Eles esperam por um milagre de DNA, que talvez nunca aconteça, já que as amostras das cartas estão degradadas pelo tempo. Mas, para as famílias das vítimas, o nome Gary Post trouxe algo que eles não tinham há décadas: uma direção. O Zodíaco prosperava no anonimato. Ele se alimentava do fato de ser um ninguém, que se tornou o alguém mais temido da América. Agora, resta a pergunta: as cicatrizes, os códigos e o passado violento de Post são suficientes para você? Ou o verdadeiro Zodíaco ainda é um fantasma que conseguiu a fuga perfeita? O mistério continua sussurrando nas sombras, mas hoje essas sombras têm um nome. Obrigado por acompanhar esta investigação. Se você quer ver mais análises profundas de casos sem solução, não esqueça de se inscrever no canal Histórias que Não Acabaram e ativar o sininho. Até o próximo mistério.